Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Graças damos a Deus pela oportunidade de nessa noite nós estarmos mais uma vez fazendo uma rápida live com os irmãos para compartilharmos com todos um trecho da palavra de Deus. Nesse breve momento que nós estaremos aqui online, adorando a Deus juntamente com os irmãos. Eu gostaria de antes fazer uma oração pelas pessoas que estão nos ouvindo, pela minha vida, pela vida de cada um, pela situação que o mundo está vivendo nesse instante. Deus Santo, Deus Eterno, Deus Poderoso, Senhor, nesse momento nós te agradecemos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade para com as nossas vidas. Também, Senhor, te agradecemos por todos os benefícios, Senhor, que nos tem concedido. Deus, eu te peço perdão pelas minhas falhas, erros, pecados, Senhor, que temos cometidos. Ó, Senhor, nos ajude em nome de Jesus Cristo. Eu te peço também para as pessoas que estão nos ouvindo, venha tocar cada vida através de um louvor, através de um versículo, através de uma palavra falada nessa noite. Deus, fala aos corações. Vá onde eu não posso ir, fale o que eu não posso falar, faça o que eu não posso fazer. Deus, visite os enfermos, seja espiritualmente, emocionalmente ou fisicamente, trazendo cura, milagres, restauração para cada vida, Senhor. Aqueles nesse momento que estão nos hospitais acometidos pela Covid ou por qualquer outro mal, faz um milagre para a glória do teu nome. Esse que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, temos orado ao Senhor nessa noite e vamos louvar o hino de número 192, um hino bastante conhecido da nossa harpa cristã. Pelo sangue. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de vida nos livrou, no sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador, o Calvário. O Cordeiro Divinal padeceu na cruz teu mal e oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Vamos louvar o Senhor ainda com mais um hino? O hino de número 17 da nossa harpa cristã, Pensando em Jesus. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Da vida voando sem nenhum temor, da vida buscando o véu, o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz.
do mar o bramido, da brisa o langor, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acorde dos céus, me traze aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela, mistério dos céus. Vamos louvar o terceiro hino da nossa harpa cristã. Nós estamos seguindo uma liturgia, na verdade, a liturgia mais comum entre as igrejas evangélicas no Brasil. Geralmente essas igrejas elas começam um período de adoração a Deus com a oração, depois cantam 3 hinos da harpa cristã ou do cantor cristão e por fim se dá prosseguimento ao processo de adoração. E nessa feita nós iremos adorar a Deus com o terceiro hino, o hino de número 400, que é o hino Em Jesus. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruta a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem incomparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação, em Jesus, não temo o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, meu barco rumo ao norte, em Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, graças a Deus, já temos adorado a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã, o hinário oficial das Assembleias de Deus no Brasil. E nessa feita, dando continuidade à nossa live, eu gostaria de ler um texto bíblico juntamente com os irmãos que estão a nos ouvir, ou aqueles que depois forem assistir essa live, podem procurar na sua Bíblia, a Epístola ao Tiago, capítulo 4, é um livro do Novo Testamento, e os versículos de 8 até 10. Tiago, capítulo 4, versículo de 8 a 10, que nos diz: Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Com base nesse texto bíblico, nós gostaríamos nessa noite de estar trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para os nossos irmãos, também para os nossos amigos que ainda não se tornaram evangélicos, não se decidiram em receber a Cristo como Senhor e Salvador
das suas vidas. Nessa feita, iremos trazer uma reflexão que tem como tema chegando-se a Deus. Quando nós falamos de chegar-se a Deus, nós não estamos falando simplesmente o ato de você ou eu, ou qualquer um de nós, nos dirigirmos a Deus através dos nossos pensamentos, através das nossas preces, através do nosso olhar para o céu, ou até através da leitura da Bíblia, não. Por mais importante e proveitoso que isso seja. Mas quando nós falamos de chegar-se a Deus, estamos falando no ato de um indivíduo se aproximar de Deus, estabelecendo assim uma comunhão com Ele para viver um relacionamento. Para entender essa verdade, pois algumas pessoas podem perguntar nesse momento: irmão, Deus não está comigo? Eu não estou com Deus? Por que é que eu tenho que chegar-me a Deus? Por que é que eu tenho que me aproximar de Deus? Ele não já está tão presente aqui onde eu estou? Alguns podem até dizer assim: Deus não está presente em todos os lugares? Então Deus está comigo. Outros podem dizer assim: Deus não é imanente? Ele não está presente no universo em que Ele habita? Se Ele está presente no universo em que Ele habita, portanto a sua presença está comigo. Bom, o fato de Deus estar presente em todos os lugares, ou ser imanente, Ele está presente no universo que Ele criou, não quer dizer que todas as pessoas mantêm um relacionamento com Ele. Isso não quer dizer que todas as pessoas tiveram uma postura adequada para se aproximar dele. Alguém pode até perguntar: e por que eu preciso me aproximar de Deus? Por que o Senhor precisa se aproximar de Deus? Porque nós precisamos nos aproximar de Deus. O indivíduo ele precisa se aproximar de Deus, porque um dia houve uma separação entre o homem e Deus, entre a criatura e o Criador. Aquela belíssima história do Gênesis, no capítulo 3, sobre Adão e Eva, que nos conta sobre a queda, ou seja, o pecado de Adão e Eva, ali estabelece a linha divisória do relacionamento do homem com Deus. Ou seja, após o pecado de Adão e Eva, ambos ficaram separados de Deus. E assim a humanidade foi cada vez mais se afastando de Deus através dos seus representantes, que foram os descendentes que foram surgindo. Nós sabemos que quando Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo quanto existe, fez aquele jardim, colocou lá Adão e Eva, eles tinham uma plena comunhão com Deus. Eles tinham um verdadeiro relacionamento com seu Criador, ao ponto de não apenas desfrutar da sua presença, mas ouvir também a sua voz de forma audível, assim como você está ouvindo a minha. Eles tinham o privilégio de compartilhar cada momento da presença de Deus, de levar face a face assim os seus sentimentos, o seu desejo, e demonstrar o seu amor pelo Criador. Mas a queda foi tão grave que quebrou esse laço de comunhão com Deus, que criou uma barreira de separação entre a criatura e o Criador, que fez com que o homem passasse a viver longe de Deus. E isso está muito claro quando diz que
após o pecado cometido por Adão e Eva, ambos perderam o paraíso, ambos foram afastados ali da presença de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 59 do seu livro, no versículo 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías está querendo dizer que o pecado funciona como uma barreira que separa, que afasta o homem de Deus e que impede até que Deus atente para os seus clamores, para as suas orações. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia a sua carta aos Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, ele dizia que todos pecaram e destituídos ficaram da presença de Deus. Ou seja, ele quis dizer que toda a humanidade que descende de Adão e Eva não apenas herdaram a natureza pecaminosa dos seus primeiros pais, mas também eles ficaram impossibilitados de viver em comunhão com Deus por conta da prática do pecado. Bom, e essa situação de pecado, de iniquidade, de viver na prática do mal, viver na prática da mentira e outros atos tão horrendos, foi que selou a separação do homem com Deus e tem feito atualmente com que muitas pessoas permaneçam separadas de Deus, ou vivam separadas de Deus, ou possam, porventura, passar toda a eternidade separados de Deus. Geralmente a Bíblia, ela se refere a essa separação do homem com Deus, dessa perda da comunhão, como morte espiritual. E quando o homem reata esse relacionamento com Deus, ele reata essa comunhão com Deus, ele se reconcilia com seu Criador, na verdade, ele ressurge, ele ressuscita, ele revive para Deus. Isso fica bem claro quando Paulo estava falando sobre aqueles que recebiam a salvação em Cristo Jesus aos Efésios. No capítulo 2, ele revela essa verdade. No capítulo 2 de Efésios, e no versículo 16, ele diz: e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele diz mais: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele também ainda fala, capítulo 1, e no versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à direita nos céus, acima de toda potestade e poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E no capítulo 2, no versículo 1, diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Percebam o que é que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele começa a dizer que Deus, antes mesmo da criação do mundo, de todas as coisas, ele já tinha um plano maravilhoso de reatar a comunhão da criatura que ele sabia que ia se separar dele.
e diz que Deus, ele preparou um plano para que a criatura voltasse a ter comunhão com a sua pessoa. E esse projeto, esse plano seria concretizado através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, quando escreve essa epístola aos Efésios, ele escreve com o propósito de falar sobre a reconciliação de todas as coisas que existem nos céus e na terra com seu Criador, com Deus. E para mostrar esse processo de reconciliação, ele também vai mostrar que a criatura um dia pecou contra seu Criador, morreu espiritualmente e se afastou. Mas por meio de Cristo Jesus, se torna possível as pessoas voltarem a Deus, tornarem a terem comunhão com o seu Criador, glórias a Ele. Bom, mas Deus, ele não ficou conformado, não ficou satisfeito em ver que o homem que ele criara, a sua imagem e semelhança, que ele fizera com tanto amor, que ele colocara no jardim para manter comunhão com ele, havia se afastado da sua presença e havia se dirigido ao mal. Deus procurou criar meios, formas, estabelecer normas para que o homem se voltasse para si, para que o homem se aproximasse dele. Um dos primeiros atos que Deus fez a fim de reconciliar o homem com ele foi através dos sacrifícios de sangue que foram efetuados na antiga aliança. Percebam que quando Adão e Eva pecou no Jardim do Éden, isso está bem claro, que diz que Deus fez vestimentas de peles de animal e cobriu Adão e Eva que estavam nus. Ou seja, Deus sacrificou, Deus imolou um animal para cobrir a nudez do homem. E o homem afastado de Deus, o homem vivendo no pecado, o homem está nu espiritualmente. Ou seja, o homem, ele vive sem a glória, sem a presença de Deus. Glórias a ele. E o que é que ocorre? Aquele ato que Deus fizera de imolar um animal para estabelecer ou restabelecer a comunhão da criatura consigo mesmo, se tornou uma prática constante entre todos aqueles que queriam chegar-se a Deus. E os primeiros homens de fé, os primeiros homens tementes a Deus, que procuraram se chegar a Ele, logo eles lembraram, através da tradição oral, aquilo que fora passado pelos seus antepassados, que Deus havia feito um sacrifício para cobrir Adão e Eva. E eles perceberam que uma das formas mais eficazes de se chegar a Deus seria através de um animal inocente que poderia ser sacrificado e o seu sangue, na verdade, servir para cobrir os seus pecados. E a Bíblia nos revela no capítulo 4 de Gênesis o ato dos primeiros adoradores, Caim e Abel. E que Abel, ele entendeu perfeitamente essa necessidade de se chegar a Deus através de um sacrifício, o sacrifício de sangue, o sacrifício de animais. E Abel ofereceram um sacrifício perfeito a Deus, que Deus atentou. Mesmo ele tendo sido assassinado pela inveja do seu irmão, porque perceberam que Deus atentou para o ato de Abel, Abel ele vai para o livro, para a galeria dos heróis da fé, como justo que agradara a Deus através do seu sacrifício. Glórias a Deus. E quando a lei de Moisés ela é dada,
ela vem ratificar os sacrifícios. Abel fez o sacrifício a Deus. Noé também, ao sair da arca, ele tomou um animal, ergueu um altar e fez um sacrifício a Deus, agradecendo por tudo aquilo que Deus havia feito, pela salvação que tinha lhe concedido, pelo livramento da destruição do dilúvio. Abraão, que era da 10ª geração depois de Noé, ele também entende essa verdade. E quando ele recebe um chamado de Deus, ele logo começa a erguer altares e fazer sacrifícios para adorar a Deus e para poder se aproximar de Deus e manter comunhão com Ele. E o que é que ocorre? Quando a lei de Deus é dada através de Moisés, não me refiro apenas à tábua dos 10 mandamentos, mas à lei no sentido geral, porque a lei do Antigo Testamento, a lei de Deus, não se restringia só à tábua dos 10 mandamentos, ali era a parte moral da lei, mas a lei de Deus, ela na verdade se constituía de cerca de 613 artigos, que se subdividiam em lei moral, cerimonial e civil. E a lei cerimonial acerca dos cultos, acerca das práticas do sacrifício a Deus, acerca da adoração a Deus, ela vinha dizendo que a forma que o indivíduo deveria se chegar a Deus seria através de um sacrifício de animais. E ocorria que, com a instituição do sacerdócio levítico, quando o homem pecava, quando o homem cometia alguma falta, ele recorria ao sacerdote que oferecia um sacrifício por ele. Só que, além de Deus estabelecer a primeira forma de o homem se chegar a ele, que foi através do sacrifício de sangue de um animal que era imolado e posto sobre um altar, Deus, ele também criou outra forma de o homem se aproximar dele. Ao instituir os cultos no tabernáculo, ao mandar ser construído um grande tabernáculo para que o povo pudesse adorar ele, cultuar ele e oferecer os seus sacrifícios. No Antigo Testamento, o tabernáculo representava não apenas a presença de Deus, mas a forma de aproximação da criatura e o seu Criador. O tabernáculo tinha graus de santidade diferentes. Você tinha um átrio exterior, você tinha um lugar santo, você tinha um lugar santíssimo. E se você percebe, naquele átrio, naquele pátio ali, ficava o altar dos sacrifícios, onde as pessoas, na verdade, que vinham para receber o perdão de Deus, para reatar sua comunhão com Deus, para se aproximar de Deus, eles levavam a sua vítima, um animal, aos sacerdotes que sacrificavam sobre aquele altar. No lugar santo, entravam os sacerdotes todo momento para oferecer incenso e para também fazer outros sacrifícios. Mas no lugar santíssimo, o lugar mais sagrado do santuário, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano para fazer sacrifício por toda a nação de Israel. Glórias a Deus. E percebam que, através ali da instituição dos cerimoniais num sacerdote, é que o povo podia ter uma maneira mais abrangente de estar se aproximando de Deus, recebendo o seu perdão e desfrutando da sua comunhão. O tabernáculo acompanhou o povo de Deus pelos 40 anos de peregrinação no deserto até chegar à terra prometida. No período dos juízes, esse tabernáculo ele estava presente, na verdade, em Siló. E sempre que o povo queria adorar a Deus, queria consultar a Deus, procurava os sacerdotes, os profetas, como o profeta Samuel lá em Siló,
o qual ia consultar a Deus e fazer sacrifícios pelo povo em Siló. Nos tempos de Eli, esse tabernáculo, na verdade, ele ficou sem um dos móveis mais importantes, que foi a Arca da Aliança, que foi levado para a terra dos filisteus durante uma guerra entre Israel e os filisteus. Só que no período do rei Davi, o rei Davi pegou esse tabernáculo e levou para Jerusalém. Ao mesmo tempo, quando a arca ela retornou à terra de Israel, o rei Davi pega a arca e coloca no tabernáculo com grande alegria, com grande júbilo, e assim porque ele sabia que a forma de se aproximar de Deus, de desfrutar dessa presença maravilhosa que fora instituída por Deus através da sua lei, através dos seus preceitos, era a adoração num tabernáculo e por meio de um sacrifício que era feito a Deus. Glórias a Deus. Percebam que tanto a primeira forma instituída por Deus de se aproximar dele como sacrifício de sangue, como o tabernáculo, apontavam para eventos futuros que, na verdade, representavam aquilo que um dia Jesus Cristo iria fazer na cruz pela humanidade, para assim conduzir o homem à presença de Deus, quebrando, desfazendo essa parede de separação existente entre a criatura e o Criador. Glórias a Deus. E no Novo Testamento, Jesus Cristo é apresentado como o meio mais eficaz, o meio poderoso, o meio de acesso da criatura com seu Criador, o meio no qual as pessoas poderiam chegar-se a Deus sem rituais, sem sacrifícios, sem certos cerimoniais que eram praticados e que muitas vezes demandavam um grande esforço do indivíduo e que em alguns momentos expressavam só a exterioridade do indivíduo, mas não aquilo que havia dentro do seu coração. E Jesus, quando ele falava para os seus discípulos, no capítulo 14 de João, no versículo 6, ele vai se apresentar como a forma de condução a Deus, ao seu Criador. Ele vai dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai a Deus a não ser por mim. Jesus deixou isso muito claro, que a partir daquele momento não haveria outro meio em que a criatura pudesse chegar ao seu Criador, que o homem pudesse se chegar a Deus, a não ser através dele. Não seria mais através de sacrifícios, de rituais, de cerimoniais, não. Também não seria através de nenhuma outra pessoa, nenhum outro indivíduo, por mais importante que ele tenha sido na história da humanidade, por mais importante que ele tenha sido em vários meios do conhecimento, mas só através dele era que a criatura poderia reatar a sua comunhão com o seu Criador. E no capítulo 2 e no versículo 5 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, Paulo vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Fica bem claro aí essa verdade, que o único meio de chegar-se a Deus é através de Jesus. Não há outro caminho, não há outra saída, não há uma solução, senão Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando ele fazia a sua pregação, as pessoas que estavam em Jerusalém, após um milagre efetuado sobre um homem coxo,
no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 houve um grande milagre. Por conta do milagre, os apóstolos Pedro e João foram presos e apresentados ao Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, para ser julgado por aquilo que os judeus consideravam um crime cometido pelos apóstolos Pedro e João. Eles começaram a pregar e dizer que o milagre acontecido, o poder para o milagre não vinha deles próprios, não era pela sua própria santidade, que não era pelas suas virtudes, mas o milagre ocorrido foi através da pessoa de Jesus Cristo. E ele dizia que só através de Jesus Cristo e pelo sacrifício de Jesus Cristo que era possível as pessoas assim reatarem a sua comunhão com Deus. E no versículo 11 do capítulo 4 de Atos, Pedro vai dizer que Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, falando aí do seu sacrifício, da sua rejeição pelos judeus. Mas ele vai dizer no versículo 12, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glórias a Deus. O autor aos Hebreus, ele ainda vai nos mostrar essa verdade quando ele escreve aos irmãos hebreus que estavam dispersos. Ele escreve uma verdade muito importante no capítulo 10 e os versículos 19 e 20, ele diz: tendo, pois, irmão, ousadias para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Se anteriormente, no tabernáculo, as pessoas para chegar-se a Deus tinham que ser mediante a mediação do sacerdote, que fazia sacrifício para que seus pecados fossem cobertos e eles fossem aceitos por Deus, a partir desse momento, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, as pessoas poderiam se aproximar de Deus através de Cristo por meio da purificação que ele garantiu através do derramamento do seu sangue. E o apóstolo João, quando ele escreve no capítulo 1 e versículo 7 da sua primeira epístola, ele diz que se nós andarmos na luz, como ele, Deus, Jesus Cristo, na luz está, temos comunhão com os outros e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Eu falei no princípio dessa reflexão que a Bíblia nos diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado, é a corrupção, é o mal. E o apóstolo João estava dizendo que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por meio dessa purificação é possível se chegar a Deus, restabelecer a comunhão com o seu Criador. No capítulo 2 e no versículo 2 da mesma epístola, ele vai estar dizendo assim, João, ele quem? Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo o mundo. Embora nem todo mundo tenha entendido essa verdade de que um dia o homem perdeu a comunhão com Deus, um dia o homem se afastou do seu Criador, que um dia surgiu uma barreira de separação entre Deus e a humanidade, e que Deus teria estabelecido formas das pessoas se chegarem a Ele, e que aquelas formas apontavam para o sacrifício de Jesus que fora efetuado na cruz do Calvário,
muitas pessoas também entenderam essa verdade e passaram a procurar se chegar a Deus através de Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, ele dizia, no capítulo 2 e no versículo 13 da sua epístola aos Efésios: mas agora em Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, já pelo seu sangue chegaste perto. Paulo entendeu essa verdade e Paulo passava a anunciar essa verdade. Que o sacrifício de Jesus, a sua morte na cruz, como pregado, predito pelos profetas, prefigurado pelos sacrifícios, na verdade, estabelecia o meio de o homem chegar ao seu Criador. Abria novamente a porta de acesso para que a criatura pudesse se aproximar de Deus. E nós vemos exemplos de pessoas que procuraram se chegar ao seu Criador, que procuraram se chegar a Deus. Nós temos um exemplo bem clássico, que sempre é falado, sempre é pregado nas igrejas, nas cruzadas, um exemplo dos evangelhos, no capítulo 5 de Marcos, versículos de 24 em diante, que é a história da mulher do fluxo de sangue, que ela procurou chegar-se a Jesus Cristo, que mesmo ela sendo considerada uma pessoa impura pela sociedade, uma pessoa que estava afastada dos rituais do seu povo por conta do mal que ela padecia, uma pessoa que não poderia participar da vida social, mas ela rompeu a barreira do preconceito social, ela rompeu a barreira da multidão, ela rompeu a barreira da impossibilidade, ela rompeu a barreira da doença e ela chegou-se a Jesus tocando nas suas vestes. Nós vemos outro exemplo, também muito apresentado nos evangelhos, no evangelho de Marcos, no capítulo 10, o versículo de 46 a 52, a história daquele cego de Jericó, um homem cego que estava à beira do caminho, ou seja, uma pessoa que estava à margem da sociedade, uma pessoa que necessitava de ajuda de outras pessoas para sobreviver. Mas, quando ele ouviu o barulho da multidão, quando ele entendeu pela multidão que era Jesus que passava, ele quis ir ter com Jesus, ele quis se chegar a Jesus, ele quis se aproximar de Jesus Cristo. Embora as pessoas dissessem para ele que não era possível ele chegar-se a Jesus, que Jesus não iria dar ouvido a um pobre como ele, a um mendigo, a um coitado, mas ele insistia em clamar e ele fez de tudo para chegar-se a Jesus Cristo. Ele levantou-se, ele jogou a sua capa fora e ele foi ter com Jesus Cristo. E essas duas pessoas que demos como exemplo nessa noite, na verdade, eles venceram para chegar-se a Deus. Eles venceram para chegar-se a Jesus Cristo. E eles foram recompensados pela sua fé. Eles receberam as bênçãos decorrentes da aproximação da criatura com o seu Criador. Porque todos aqueles que se aproximam de Deus, todos aqueles que se chegam a Deus, eles são agraciados com a sua bênção, com várias bênçãos da sua mão. Primeiramente, com a bênção do perdão dos seus pecados, pois com a bênção da salvação, com a bênção de desfrutar da presença de Deus e com as demais bênçãos que acompanham a salvação. Glórias a Deus. E vimos que aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela chegou-se a Jesus, tocou na orla dos seus vestidos
e ela foi curada daquele mal. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. O cego Bartimeu, à beira do caminho, ele clamou por Jesus, levantou-se, jogou sua capa fora, foi ter com Jesus, e o que é que ocorre? Jesus disse: vê, a tua fé te salvou, e ele recebeu aquela bênção gloriosa da visão restabelecida. Glórias a Deus. Você, meu amigo, que está ouvindo essa reflexão nessa noite, chegando-se a Deus, que entendeu que um dia o homem se aproximou de Deus, ou melhor, que um dia o homem se afastou do seu Criador, e que o seu Criador fez de tudo para que esse homem se reaproximasse dele, que esse homem reatasse a sua comunhão com ele, através dos sacrifícios, através do tabernáculo, enviando seu Filho Jesus ao mundo, para que morresse numa cruz, para que nós voltássemos a ter comunhão com Deus, a viver um relacionamento com esse Criador bendito. Pode estar perguntando nessa noite: irmão Alcides, e o que eu também faço para chegar-se a Deus? O que eu faço para restabelecer a minha comunhão com o meu Criador? O que é que eu faço para voltar a desfrutar da presença de Deus, da alegria, da paz que Deus pode proporcionar a um coração triste e vazio, aqueles que estão procurando tanta satisfação em tantas coisas e muitas vezes não encontram. Tiago, quando ele se expressava da forma que falamos no capítulo 4 da sua epístola, no versículo 8, dizendo: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ele dizia o seguinte, que o homem pecador, para chegar-se a Deus, ele teria que limpar suas mãos do pecado e purificar os seus corações. Ele dizia mais no versículo 9 que esse homem deveria sentir as suas misérias e lamentar e chorar e converter o seu pranto em tristeza, ou melhor, o seu sorriso em tristeza e o seu gozo em pranto, dizia Tiago dessa forma. Se nós fôssemos estabelecer alguns passos para o homem se chegar a Deus, para o homem se voltar a Deus, eu diria que o primeiro passo que a criatura tem que dar ou pode dar em direção ao seu Criador, primeiro é demonstrando a sua fé nele. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz que é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Percebam, aqueles que se aproximam de Deus devem crer que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. No versículo 1, ele vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que nós esperamos. Ou seja, ele vai dizer que a fé em Deus é a base do nosso relacionamento com Ele. Não pode haver comunhão com Deus, não pode haver relacionamento com Ele se não houver fé. E se nós olharmos os exemplos dos homens que mantiveram comunhão com Deus no Antigo Testamento, que procuraram se aproximar de Deus, que ouviram o chamado de Deus, eles demonstraram a sua fé através de atitudes, através de obras, através de ações. Ou seja, Abraão, quando ouviu o chamado de Deus para deixar a sua terra, a sua parentela, os seus, ir para uma terra que Deus lhe prometera, ele atentou para esse chamado, conforme está escrito no capítulo 12 de Gênesis, versículos de 1 a 3, demonstrando a sua fé, pelo ato de sair da sua terra, deixar a sua parentela, deixar os seus e seguir em busca de uma terra na direção do seu Criador.
E o autor aos Hebreus, ele vai dizer também, no capítulo 11, que pela fé, no versículo 8, pela fé Abraão, ele sendo chamado, ele foi para um lugar que Deus havia prometido que ele havia de receber por herança. E, por essa mesma fé, ele saiu sem saber para onde ia. Glórias a Deus. Aí, essa mesma Bíblia vai dizer que o próprio Abel, que nós já citamos aqui nessa noite, quando ele se aproximou de Deus através de um sacrifício, ele fez isso pela fé. A sua fé o levou a tentar agradar a Deus de alguma forma. E a forma que ele entendeu que deveria agradar a Deus era através de um sacrifício de um animal. O próprio Noé, quando ele escuta de Deus de que o mundo pré-diluviano, ele estaria ameaçado por uma grande inundação que viria e destruiria toda a humanidade, diz a Bíblia que Noé, ele acreditou. E no versículo 7 da Epístola aos Hebreus diz que ele, pela fé, ele construiu a arca para a salvação dele e toda a sua família. Sem essa fé, não é possível se chegar a Deus. Sem essa fé, não é possível receber o perdão dos pecados de Deus. Sem essa fé, não é possível alcançar a salvação. Não estou falando aqui de uma fé natural, de uma fé intelectual, de uma fé qualquer que leva as pessoas a acreditarem em determinada teoria científica, filosófica, ou no poder de um determinado medicamento cerimonial, não. Nós estamos falando numa fé viva, numa fé salvífica, que leva o homem a renunciar ao pecado, o mundo e o mal para atentar para o seu Criador, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Salvador. O primeiro passo, ter fé. O segundo, se arrepender. Quando o homem, ele entende pela fé que é um pecador, que está afastado de Deus, que da forma que ele está, ele não pode agradar a Deus, e ele quer se chegar a Deus, logo ele procura se arrepender para que através do arrependimento ele obtenha o perdão dos seus pecados e assim possa se aproximar de Deus. Isso está bem claro por toda a Bíblia. O povo de Israel, quando pecava e se afastava de Deus, eles tinham que voltar-se a Deus através do arrependimento. O primeiro ato não era simplesmente pegar um animal e ir ao sacerdote, sumo sacerdote, e pedir que ele sacrificasse a Deus, não. Primeiro ato, estava dentro do coração. Eu sei que pequei, eu sei que errei, eu sei que pratiquei o mal. Eu sei. E agora o que é que eu faço? Eu tenho que me arrepender e buscar o perdão de Deus. E quando ele levava lá o seu sacrifício para ser oferecido a Deus, ele estava demonstrando assim que estava arrependido e querendo o perdão de Deus. E Jesus e o próprio João Batista, o precursor de Jesus, quando estava ali pregando, João Batista pregando a mensagem do arrependimento, ele vai dizer no capítulo 3, no versículo 2 de Mateus, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Era essa mensagem que ele estava pregando para as pessoas que vinham ao seu batismo. E ele dizia mais, na sequência, no versículo 8, produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, demonstrem pelas suas obras, pelas suas ações, pelas suas atitudes, demonstre pelo seu viver que vocês se arrependeram e agora querem manter comunhão com Deus. Muitas pessoas dizem que estão arrependidas, que estão agora vivendo com Deus,
ou que vivem com Deus, que ouvem a Deus, que falam com Deus, que Deus lhe ouve, mas muitas vezes não demonstra através das suas atitudes, das suas obras, do seu viver, que realmente se arrependeram e voltaram-se a Deus. São pessoas que muitas vezes continuam na prática do mal, continuam praticando a imoralidade e fazendo apologia à imoralidade, continuam na prática do crime ou fazendo apologia aos crimes, continuam na mentira ou na apologia, na defesa da mentira. São pessoas que muitas vezes defendem a prostituição, o adultério, fornicação, os pecados sexuais, defendem, fazem apologia, e muitas vezes dizem que estão com Deus. Mas percebam que no capítulo 8 de João, a mulher adúltera, para se voltar para Deus, para receber o perdão de Jesus Cristo, ela teve que se arrepender dos seus pecados. Jesus a perdoou, e se arrepender dos pecados significava renunciar, abrir mão do pecado para viver uma nova vida. Arrependimento é mudança de atitude, mudança de rumo. Terceiro passo é a conversão. O apóstolo Pedro, que nós já citamos aqui a pregação de João, chamando as pessoas ao arrependimento, tem o próprio Jesus, no capítulo 3 e no versículo... capítulo 3 e também nos versículos, ou melhor, no capítulo 4 e no versículo 17, ele vai dizer o seguinte: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. A parte inicial do versículo diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí, o apóstolo Pedro, quando ele está pregando lá no dia de Pentecostes, ou melhor, depois do dia de Pentecostes, que ele está pregando à multidão, no capítulo 3, o versículo 19, ele diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. O autor aos Hebreus também vai dizer, no capítulo 9 e no versículo 10 e nos versículos, Hebreus, capítulo 10 e os versículos 22. Versículo 22, ele vai dizer: cheguemos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Meu amigo, meu irmão que está ouvindo, nessa noite, tudo que Deus quer é manter comunhão com você, é ter uma comunhão com você. Tudo que Deus quer é ter um relacionamento íntimo e pleno com a sua vida, que proporcione a felicidade, a paz, a salvação, a certeza de uma eternidade feliz com Ele. Mas para isso, você precisa tomar uma decisão, você precisa se voltar para Deus, através da fé, através do arrependimento, através da confissão de Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo, ele dizia aos Romanos, no capítulo 10 da sua epístola, versículos 9 e 10, diz o seguinte, que, a saber, se com nossa boca confessamos ao Senhor Jesus Cristo, e nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Porque com o coração nós cremos para a justiça e com a boca fazemos confissão para a salvação. Se você creu nessa mensagem, se você crê nessa mensagem nessa noite, eu te convido para se chegar a Deus através do arrependimento,
através da aceitação de Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você quiser fazer a sua decisão para Jesus, você pode aí escrever no chat: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Você pode de repente mandar aí no privado: eu quero aceitar Jesus como Salvador. Você pode procurar uma igreja, pode procurar um irmão, dizer: eu quero aceitar a Jesus como meu Salvador. Eu não quero permanecer como a humanidade durante muitas décadas, muitos séculos e milênios. Boa parte da humanidade esteve separada de Deus. Eu não quero viver como a geração pré-diluviana, que viveu separada de Deus e pagou caro essa separação de Deus com o dilúvio. Eu não quero viver como a geração de Sodoma e Gomorra, que viveu separada de Deus por conta dos seus pecados, seus crimes, e pagou caro por essa separação quando choveu fogo e enxofre do céu e destruiu aquelas cidades. E se você, meu amigo, não quer se manter separado, afastado de Deus por conta dos atos horrendos que tem cometido contra o seu Criador, que você tem atingido, tem pecado contra a santidade do seu Criador através dos seus atos, e que esse afastamento do seu Criador pode lhe levar também a uma eternidade de separação de Deus, essa noite tome a decisão de retornar ao seu Criador, de reatar a sua comunhão com Ele, porque Ele está esperando você, e Deus te abençoe nessa noite. Desde já eu gostaria de agradecer aqueles que entraram para assistir essa live. Eu percebi Renato Nato, Ricardo de Jesus, Patrícia Gomes, Josiane Ferreira, Fernando Macena, Wellington. Percebi várias pessoas. Se por acaso eu me esqueci de alguém, pessoas que entraram e saíram, se eu me esqueci de alguém, me perdoe, em nome de Jesus, e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês nessa noite. E eu quero fazer uma oração nessa noite, encerrando essa live, encerrando essa reflexão, encerrando esse culto a Deus, orando por você, orando por mim, orando por todos nós nessa noite. Se você quer orar comigo nessa noite, se você está com um problema difícil, com dificuldade, passando por um momento difícil, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, o nosso amparo é em Deus. Se chegue a Deus nessa noite. O profeta Isaías já dizia no capítulo 55, versículo 6 do seu livro: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Vamos orar nessa noite? Ore comigo. Deus Santo, Deus bendito, Deus poderoso, nessa noite te agradecemos por esse período de adoração ao teu nome, te agradecemos por esse momento de live, por essa reflexão, te agradecemos pela tua presença. Deus, que o Senhor venha tocar os corações que ouviram, que estão ouvindo ou que vão ouvir essa mensagem que foi falada nessa noite, essa reflexão da tua palavra, que tu possa tocar de uma forma especial, tu possa tocá-los, Senhor, levando a ter fé em ti, que tu possa levá-los, tocá-los, levando arrependimento, que tu possa tocá-los, conduzindo a salvação através de Cristo Jesus, que tu possa tocá-los, fazendo com que eles reatem a sua comunhão contigo, que tu possa tocá-los, fazendo com que eles abandonem o pecado, o mal, o mundo, as coisas, Senhor, que são ofensivas à tua santidade, que nos afasta de ti. Deus, que o Senhor possa tocá-los também nessa noite, nesse momento, ou no momento que eles vão ouvir essa mensagem, através de uma cura, através de uma libertação do mal, Senhor, uma libertação das obras das trevas, uma libertação das doenças, seja ela de origem espiritual, emocional ou física. Senhor, eu não posso curar as pessoas, nem posso curar a mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode curar, e que tu, Senhor, já conquistasse para nós naquela cruz a nossa cura, a nossa libertação, a nossa salvação. Eu te peço que ministre sobre a vida de cada pessoa nessa noite,
que está ouvindo. Ministre também sobre a minha vida. Ministre sobre a vida de quem vai ouvir, Senhor. Alcance as pessoas com a cura em todas as áreas da sua vida. Ó Deus, aqueles que se acham muitas vezes enganados, que as famílias já perderam a esperança, mas eu te peço nessa noite, faz um milagre, visita nas suas casas, visita nos hospitais, visita nos isolamentos, visita onde quer que eles estejam, Senhor, nesse momento, fazendo um milagre sobre a vida deles. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe cada um dos irmãos e das pessoas que nos ouviram dessa noite e recompensem a cada um de vocês com bênção dos céus. Glórias a Deus.